gente, bem-vindos a mais um podcast Pod das Mamis. Hoje eu tô tremendo, hein? É a 4ª temporada e a gente convidou, assim, uma de peso, nossa entrevistada. Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria até fazer um agradecimento, né, Fê? A Mamá que ficou durante esse tempo todo comigo. Má, te amo, obrigada por tudo. E a gente espera você aqui para formar nosso trio. Sim, daqui a pouco ela já está com a gente. Não é? E quem entrou? Nada mais. Olha quem Olá. entrou, gente, comigo. Muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa nova temporada vamos ter especialistas, celebridades, várias convidadas para lá de especiais. Que a gente estudou a dedo, gente, os temas de acordo com o que vocês pediram no direct, não foi, Fê? Vai ser demais. Nossa primeira convidada é a Fabiana Oliveira, ela é de Limeira, jornalista, mãe do Frederico, da Helene e da Giovana. Casada com o Thiago, atualmente faz reportagens exclusivas pro Domingo Espetacular. E também tá no Fala Brasil. Seja bem-vinda! Gente, que honra uma apresentação dessa, gente, que lindo, obrigada. Me sinto muito honrada mesmo, porque o peso tá nisso aqui, mames, né? Quer nome mais pesado do que mãe? Do que mamãe? Daqui a pouco você vai ouvir mamãe, você vai ver o peso disso. Então, quer dizer, diante de tudo que a gente exerce, eu estava conversando com vocês para saber sobre o papel, seu papel. A Fê eu conheço muito bem, já entrevistei algumas vezes, mas diante de todos esses papéis, gente, isso aqui é poderoso. Mames é poderoso. É de onde a gente tira todas as armas, né, para sair duelando com o que for preciso. Só pelo existir deles, não é? Exatamente. Sim. Você é mãe de 3, né? Conta um pouquinho. Qual é a idade dos meninos? Frederico tem 12 anos, então tem um adolescente em casa. Tem um adolescente em casa para saber o que é desafio de mãe. Tenho a Helena de 8 anos, que é uma grande companheira minha, que me ajuda pra caramba. E tenho a Giovana de 1 ano e 2 meses, oh, meu Deus, que foi um dos momentos mais desafiadores da minha existência na Terra. Como é que foi, assim, cada gestação? Porque, assim, como é que tava a Fabiana, você, quando você teve seu primeiro filho, depois... Quando veio eles, assim, como é que foi? Nossa, é interessantíssimo isso, porque primeiro que você sabe, você é mãe de 3, você sabe que cada gestação de fato é uma, né? Exato. Isso é um lugar comum onde a gente se encontra de única, verdade. Né? Cada gestação é única. Cada gestação é de um jeito. A gente sempre tem na nossa mente, enquanto comportamento humano, a ideia de repetição de padrão. Então a gente imagina que vai ser igual, e não tem nada sonho, a ver. Né? Então o do Frederico foi minha primeira gravidez, eu não sabia exatamente o que era, eu era muito cuidadosa. Foi programada a primeira? Você queria? Muito programada, já queria muito. Eu já estava casada havia 3 anos e já estava nesse planejamento. Focada no planejamento, porque enquanto jornalista, se a gente não focar de fato no planejamento da nossa família, o tempo passa. Sim. A gente não tem rotina, não tem horário. Acaba colocando a carreira em primeiro lugar e depois você se coloca nos outros planos, né? E é natural que seja assim. E eu não julgo quem escolhe esse caminho. Mas eu tinha um sonho de constituir uma família. E quando a gente tem esse sonho, enquanto jornalistas, a gente tem que botar a bola no chão, respirar e planejar. E assim foi o Frederico. Eu planejei muito, eu quis muito isso. Então eu aproveitei muito a gravidez, trabalhei muito. Você trabalhou durante toda a gravidez? Toda a gravidez, eu tenho imagens dele, eu gostava de exibir a barriga, bem grandona, porque eu fiquei bem grande dele, para depois mostrar, né, um documento de que eu tava grávida dele. Então, desde que ele nasceu, eu falava, filho, você já apareceu na TV. Você tava lá, filho, na minha barriga. Então eu trabalhei bastante até o final. E ele nasceu de parto normal. Eu trabalhava... Quer dizer, você queria ter parto normal? Queria muito parto normal. Você se preparou para isso durante a gravidez? Então, 12 anos atrás, eu descobri que a gente não sabia nada sobre preparação para parto normal. Não era algo assim que chegava, uma mensagem que facilmente chegava até nós. Como hoje em dia, né? Que tem várias informações. E olha que eu era jornalista, mas não existia tanto veículo de comunicação para nos abastecer disso. Sim, sim. Então, depois que eu tive, que eu falei, nossa, eu devia saber disso antes.
Hoje em dia a gente tem muitas informações, né? Muita coisa. Mas enfim, deu certo. Naturalmente deu certo. Ou seja, não me preparei com doula, com massagens, com terapias, nada, mas deu certo. Fiquei uma noite inteira em trabalho de parto. Nossa. Quando eu achei que eu ia morrer, eu falei, vou pro hospital. Primeira vez que eu achei que eu ia morrer, eu falei, vou pro hospital. Minha mãe tava comigo, o Thiago também, a gente foi. Quando eu chego no hospital, o médico olha pra mim e fala, 2 centímetros de dilatação. Meu Deus, faltava muita certeza? coisa ainda. São 10, né? Parece que tá nascendo. Você tem certeza? 2 centímetros. Meu Aí eu liguei pra minha Deus. médica e lá fiquei mais 8 horas até, de fato, ao amanhecer, o Frederico nasceu. Foi quando a gente acha, de fato, que vai morrer de novo e aí eles nascem. E a gente esquece toda a dor, né? É verdade. É muito E real. da Helena foi... Não, e você também foi parto amamentou, natural. Frederico? O Frederico foi o meu casca de bala real. Eu andava com o Frederico pra cima e pra baixo, tudo eu fazia com ele, eu não desgrudava dele, só ia trabalhar e voltava correndo. Eu depois fui transferida pra Belo Horizonte, fomos, né, eu e meu marido pra Belo Horizonte. Ele ia comigo no sling, sozinho no avião. Eu cheguei a dormir no berço do Frederico. Mentira. Porque ele só dormia no peito. Meu Deus. eu Imagina fiz a as cena, contas. Eu, seu eu marido faço cama chega- compartilhada, então eu sei é muito verdade. bem como é que é isso. Mas imagine o marido dela chegar em casa, ela tá lá dentro do berço, o Thiago chega em casa. Mas foram ela- várias noites assim ou foi? Foi, eu fiz as contas, eu imaginei. Ele só dormia no peito, eu tava cansada. Olhei pro berço, fiz as contas. A gente amamentando perde muito peso. Fiz as contas do peso dele com o meu, conjuguei e falei, eu caibo no berço, eu vou entrar. Eu entrei no berço, coloquei ele no peito, peguei no sono e ele também. Meu Deus. Não. Quando o Thiago chega, olha assim e pensa, é grave. Mas foi uma delícia, né? Nesse high-low da vida, foi uma Mas você delícia. Ele, ele você mamou fica- 2 anos e meio. Você ficava na ponte 2 aérea em anos. São Paulo e Minas ou você morou lá? Morei em Minas Gerais, Tá. mas eu vinha muito pra cá. Ah, é? Com ele. Com ele, sempre no E sling. você teve a rede de apoio ou era vocês Lá, três sozinhos? não, lá éramos só nós. A família ia pouco, mas cada um tem muito a sua vida, né? É. Então, eu não... Mas eu encontrei boas pessoas lá. Encontrei uma babá incrível, vizinhos maravilhosos, que eu já tive que apertar a campainha e dizer, você fica hoje com ele pra mim? E Minas tem isso, né? Minas te abraça, né? Mas O eu acho que mineiro te naquela abraça. época também mais, né, do que Mais. hoje. Hoje em dia a gente fica um pouco com receio, né? Pedir pro vizinho olhar. Não façam isso em casa, não vai pedir pro vizinho olhar pra criança. A Helena, você amamentou quanto tempo? A Helena eu amamentei 1 ano e meio, porque eu já tava cansada, mas ela queria mais. Ela E a queria. Giovana mama até hoje? E a Giovana foi um grande desafio, porque ela ficou 2 meses e meio internada na UTI. É isso, a gente vai falar sobre isso. E aí a amamentação foi muito desafiadora. Muita gente Imagino. não sabe, mas é possível amamentar dentro de uma UTI neonatal. Jura? Então, nos horários da mamada, eu ia até lá. Quando ela já estava apta a mamar, quando ela já fez o trabalho lá com a físio, eu ia até lá à noite, às vezes de madrugada, e ela mamava. E isso fortaleceu e ajudou na caminhada, no desenvolvimento para ela deixar a UTI. Ah, com certeza. Então, é um processo incrível de amadurecimento do bebê de UTI, a amamentação. Agora vamos voltar um pouquinho na Helena. Aí você engravidou quanto tempo depois do Frederico para a Helena? O Frederico tinha 4 anos quando a Helena nasceu. Tá. Eu digo que é bem o período E da você faculdade. já estava em São Paulo de volta ou estava em Minas? Já estava em São Paulo. E a aceitação do Frederico foi legal com a irmã? Super, nossa, gente. Super. Legal. Porque Muita imagina, gente né? tem excelentes experiências, relatos para contar de irmãos mais velhos. Mas eu vejo o menino muito mais apegado, né? Muito mais manhoso. É verdade. E eu tive esse perfil em casa, então eu senti o Frederico muito ciumento com a chegada da irmã do meio. E você fez aquilo, comprou um presente para dizer que ela
Na maternidade, tudo você fez? Levei presente, incluí a Helena o tempo todo. Ele é apaixonado por ela, mas ele traz um ciúme latente. Demorou essa adaptação dele, assim? Até hoje, né? E aí, assim, a família tava toda estruturada, linda, maravilhosa, com 2 filhos, e de repente você descobre que tá grávida. Aos 40 e poucos anos, descobrir uma gravidez é desafiador. É muito. Foi num susto, né? Eu digo hoje, né, olhando para tudo isso, eu digo, muita gente me pergunta, você se planejou? Você se preparou? Você queria o terceiro filho? E eu sei, hoje eu sei que eu fui preparada para isso. Então eu sei o quanto Deus me preparou para receber essa vida e eu recebi com uma honra. Imagine Lindo. dar luz a uma pessoa como a Giovana, que nasceu com 1 quilo, prematuridade extrema, Quero saber. Com quanto tempo ela nasceu? 7 meses. Só que eu li que você, depois dos 2, você descobriu que você tinha uma síndrome de aborto repetitivo. Então você podia ficar grávida? Eu não sabia que eu podia ficar grávida. Você não podia ficar grávida de nenhum, no caso. E esse laudo veio, esse diagnóstico veio depois dos meus 2 filhos. Como é que você descobriu? Eu fui fazer a minha primeira cirurgia da vida, eu nunca tinha operado, eu tive 2 partos normais. A Helena quase nasceu no meio da rua, porque era a segunda filha. E aí eu já fiz exercícios pro parto normal. E aí eu fui fazer a primeira cirurgia da minha vida, que é a adenoide, nariz, coisa simples, com meu otorrino. E ele olhou meu exame de sangue e ele falou: você tem algum problema de coagulação, vamos investigar, porque é uma cirurgia que sangra muito. Tem o risco de hemorragia, então não pode. E aí eu fui pra hemato investigar. Eu nem imaginava, eu fui numa tranquilidade fazer essa investigação. Nossa. E aí ela diagnosticou o anticorpo antifosfolípide, que provoca o aborto em repetição. E aí ela pegava o meu diagnóstico e dizia: não parece a mesma pessoa, você tem 2 partos normais, você tem uma vida super normal e você tem um diagnóstico de aborto de repetição. Uau! Você não ficou com medo na terceira gravidez? Fiquei com muito medo. Muito medo, porque a chance... Você imagine o que é isso, gente. Imagine o que é o milagre da vida. Imagine o quanto os nossos filhos não quiseram tanto nascer. Exato. E nos presentear com a vida deles. Eles queriam ser nossos. Sim. Eles nos escolhem, né? Nós fomos escolhidas. E a Giovana foi isso, porque eu já tinha esse diagnóstico. Então eu acompanhei muito perto com a minha hemato, e era uma gravidez de risco, e eu já tinha mais de 40. E eu li que você tomou várias injeções, não é? Foi todo mês? Todo dia. Todo dia? A minha barriga era toda furada. Meu Deus! A injeção de Anticoagulante. Anticoagulante é na barriga? Na barriga. E você mesmo aplica. Eu pensava que era todo mês, gente. Todo dia. Era todo dia, 2 De 12 injeções em 12 por horas. dia. Meu Deus! Era uma de manhã e uma à noite. No começo eu fiz aquele drama, chamei as crianças, vamos me ajudar, gente, a fazer, né, as aplicações. Doeu pra caramba. Aí passou uma semana, mais ou menos, eu pensei, fiz as minhas orações, me conectei com Deus e falei, eu vou ter que passar por isso. Então como é que eu vou escolher passar por isso? Eu vou lidar com essas injeções como eu lido com uma escovação de dente. Eu tenho que escovar os dentes todos os dias. Pra Giovana sobreviver, eu tenho que me picar todos os dias. Exato. E aí eu vou levar assim, porque senão vai ficar pesado. Essas injeções é só durante a gravidez ou depois? Pós também. Pós também? No pós? Quanto Tem. tempo você ficou tomando? Então, tem alguns agravantes aí pelo caminho. A Giovana nasceu repentinamente aos 7 meses, porque eu tive uma síndrome HELP, que é uma síndrome que até então para mim era um tanto quanto desconhecida, mas ela é muito perigosa. O que seria? Eu não sei. Principalmente para a mãe. Tá. É como se fosse uma doença autoimune que vem muito repentinamente e que acomete o fígado e depois causa uma pré-eclâmpsia, depois Meu uma Deus. convulsão e pode acabar, existe um índice grande de mortalidade da mãe. É possível salvar os bebês,
mas o índice de mortalidade da mãe é Meu grande Deus. numa Por isso HELP. você ficou 11 dias, não foi que você ficou na UTI? Fiquei na UTI. Porque de repente eu tava bem. Imagine o desespero do Eu Thiago. tava Eu não consigo nem ótima. imaginar. É. Eu não consigo nem imaginar. Duas, porque... imagina, a mãe e a filha, Cada uma numa Você- UTI. cada uma na UTI Você- e com 2 filhos em casa pra cuidar, E imagine. no puerpério, É, né? tudo isso. Daquele mix de sentimentos. Como é que Tudo. foi seu puerpério? Mas só UTI você Eu nem sei onde tá o tal do puerpério, porque foi tanta coisa. Não, né? Não, Dessa fiquei vez na você não UTI. conseguiu nem Não, sentir. não. Nas outras duas eu posso dizer o que foi mais ou menos o puerpério. Na da Giovana, nem sei pra onde ele foi, coitado. Diante de tudo que eu passei, tudo que ela passou. Mas você chegou a ficar em coma? Nada, você só foi Não. pra... Tá. Foi algo incrível de contar. É um testemunho É. mesmo de Deus, anjos, né, confabulando para que a minha vida e da Giovana fossem preservadas. Imagina, gente. Porque eu senti uma dor de estômago e uma médica que eu conheci pela internet, por um podcast, que falava muito sobre mulheres grávidas com trombofilia, né, que era o que eu tinha. Uhum. Sobre parto normal. E aí eu descobri que essa médica era mãe de uma amiga da minha filha da escola. E aí eu comecei a trocar umas mensagens com ela, conversar. Deus, Fui bota a conhecer pessoa o trabalho certa no dela. lugar, né, gente? Nossa. Fui conhecer o trabalho dela. aí. Eu tinha meu médico, que era ótimo, que já acompanhou minhas outras gestações. E eu fui conversar com ela, trocar uma ideia sobre trombofilia e parto normal. E aí eu fui no consultório dela na segunda conversar e conhecê-la melhor, assim, porque como mãe de, né, amiguinha da Helena. E aí ela fez um ultrassom, falou, olha, vamos acompanhar de perto, né, é um problema grave, né, a trombofilia, pode restringir o crescimento, então vamos ver se isso não tá acontecendo com a Giovana, mas vamos seguir a gestação e tá tudo bem. Aí eu segui, isso foi na segunda, gente. Eu tava meio com uma tonturazinha na terça-feira, 7 meses de gestação, tô falando 28 semanas. Meu Deus. Você não imagina que seu filho vai nascer. Não. É. Tá Com nem 28 nada pronto semanas. ainda, né? Nada pronto. Nada. Na terça-feira, eu senti uma dor de estômago muito forte. Liguei na TV e falei, olha, eu tenho um texto pra entregar, vou entregar de casa, porque eu tô com uma dor de estômago, né? Grávida tem dor de estômago. Deve ser algo que eu comi. E parei de sentir vontade de comer, porque o meu fígado já estava um pouco prejudicado. As enzimas hepáticas estavam altíssimas já. Nossa. E a gente sente essa coisa pela comida, o fígado traz isso, essa O enjoo, rejeição. né? E assim foi, eu não conseguia comer nada, dor de estômago. Liguei pra ela, falei, eu tô com dor de estômago, não tô conseguindo comer direito, o que você me sugere? Ela falou, sugiro que você vá pro hospital. Meu Deus, que susto! Aí ela falou, ela deve pensar que eu tô louca, mas pelo histórico dela, do anticorpo antifosfolípide, pela tal possível restrição do feto, eu acho melhor ela ir pra um hospital, pra uma maternidade. E eu fui pra maternidade. Mas sem mala maternidade nada. Nada, a roupa do corpo. Você foi beijo nos sozinha? 2 filhos. Não, fui com o Thiago. Tá. Liguei pra ele, fui com ele, dei beijo nos 2 filhos e fui dizendo assim, mamãe já volta. Meu Deus. Pensa. E aí eu cheguei lá e eu achei que realmente era algo tranquilo. Então eu cheguei, fiz exame de sangue, conversei com a plantonista, disse que os meus filhos estavam em casa, me deram um remédio, minha dor de estômago passou e eu falei pra plantonista, posso ir embora? Eu fico acompanhando com a minha médica, tá tudo bem, olha, eu nem tenho mais dor de estômago. Eu comecei a sugestioná-la que eu tinha que ir embora. Pra te dar alta pra você ir embora. Aí ela falou, se você tá bem, tá bom. Ela tava me dando alta, ela, preciso ligar pra sua médica, é protocolar isso. E aí ela ligou, doutora Camila, isso. Parece que os exames estão, as enzimas estão meio alteradas, pode ser uma infecçãozinha. As plaquetas baixaram um pouco também, pode ser da infecção. Ela pode ir embora? Aí a minha médica, não vai embora. Vou pedir mais um exame pra ela. Esse exame vai indicar a questão da pré-eclâmpsia, que é a pressão alta. E esse exame tinha que ser fora da maternidade. Então, vamos interná-la? A hora que falou de me internar, eu falei, como assim vai me internar? Fiquei revoltada. Deus. Imagino. E aí, lá eu fiquei internada e esse exame da pré-eclâmpsia veio, é um marcador super importante para grávidas. E ele indicava que eu ia entrar em colapso. Meu Deus. Em algum meu. momento. E a gente não sabia nem quanto tempo tínhamos para que a Giovana nascesse.
E teria que fazer uma cesárea naquele momento? De urgência. E você, sobretudo, eles foram muito claros com Muito. você. Ela chegou, contando a tudo. médica chegou com o olho assim, meio lacrimejando, meio uma cara de desespero, pediu pro Thiago ir pro hospital e me avisou, disse, a Giovana vai ter que nascer. Aí eu, imagina, Qual não. foi sua sensação na hora? Eu nem sei, meu corpo saiu de mim várias vezes, voltou e... Eu nem sei, eu sei que eu comecei a chorar, assim, desesperada. Eu falei, eu posso pelo menos tomar um banho? Ela pode, você vai pra UTI e ela vai nascer amanhã cedo, porque você toma as injeções na barriga. Eu não posso fazer uma cesárea agora. Precisa dar 12 horas, pelo menos, de você não anticoagular, Entendi. porque senão pode ser muito grave. E aí eu fui tomar um banho e eu comecei a chorar desesperada. E eu debaixo do chuveiro, meu nariz jorrava sangue. E eu achava que era o tempo seco em São Paulo. A ignorância é uma bênção, né? Como diz meu filho mais velho. E já era um sinal desse colapso que tava vindo. Né? Imagina. E aí deu tempo de eu ir pra UTI. E aí é aquele show de horror, né? Começam a colar um monte de coisa em você. E começam a colocar coisa na sua veia, sonda. E você fica assim... É um verdadeiro filme. E tudo isso preparando para que ela nascesse depois de 12 horas. Só que ela conseguiu fazer isso no momento certo. Então eu não estava ainda em colapso. Eu estava com as enzimas hepáticas alteradas, eu estava com as plaquetas muito baixas, mas a minha pressão estava subindo assim, gradativamente. Ai, que bom. E depois sim, ela subiu muito e aí eles me sulfataram. Foi terrível. Na manhã seguinte, fomos para o centro cirúrgico para a Giovana nascer. Tinha tanta gente naquele centro cirúrgico que aquilo podia me ser um sinal da gravidade, né? No meu caso, do meu parto de urgência. Mas eu fiquei tranquila, o Thiago me tranquilizou bastante. Eu senti a presença de Deus o tempo todo comigo. Então, eu não tinha mais o que fazer. Eu só tinha a minha oração, a minha fé. Exato. E eu tinha as melhores pessoas ali, né? E ela nasceu super bem. E ela nasceu super bem, nasceu. Eu consegui até dar um beijinho Qual nela. mês que ela nasceu? Julho, 20 de Tava julho. previsto pra... Outubro. Outubro. E aí ela nasceu super bem, deu tempo de eu dar um beijinho. E aí eles têm um protocolo de 5 minutos pra ela já estar dentro da incubadora e ir pra UTI. E assim foi. Então, quer dizer, ela foi muito abençoada. A minha médica, doutora Ela nasceu com Camila, quantos foi quilos? incrível. 1,1 kg. Imagina. É com 2 Quanto que tempo? sai, Qual né? o Da UTI, tamanho? né? Ela tinha acho que 27 centímetros. Nem uma régua, se Deus, você muito for ver. petitinha. Nem uma régua, Giovana. Se você vir hoje a perninha dela cheia de gordurinha, você não diz que ela era menor que uma régua. Mas vou dizer, a minha sobrinha nasceu na Holanda também. Minha irmã tem 2 filhas, nasceu com 7 meses. Lógico, não teve isso tudo. Ela nasceu com 1 quilo. E hoje ela tá como? 27 anos. Eu uma adoro linda essas mulher, maravilhosa. histórias. Eu adoro ouvir essas histórias de prematura. Eu adoro contar a minha história da minha Ela não dava prematura. nem uma casca de sapato, gente. Eu juro. Então. Na Holanda, minha irmã expulsou as patas, não estava gripada, exatamente. Pegou a infecção gripada, pum, nasceu. Você acredita? Então, mas eu adoro ouvir essas E ela histórias. foi pro incubador, libera com 2 quilos, né? Porque Hoje é super essas bem. histórias bem-sucedidas fortalecem essas Exato. mães que entram numa UTI neonatal. Ninguém sabe o que é ser uma mãe de Imagina, UTI a até tensão entrar. que você fica no hospital, né? Imagina. Eu falei isso Muito. semana Pode passada passar pra mãe. tudo pela cabeça, né? É como se eu tivesse vivido um filme e eu tava me assistindo. De tão surreal que é. Viver Mas, uma vem cá, vida cada dentro de uma uma UTI. ficou na UTI. E aí, você tirava leite da UTI pra dar pra ela? Eu Como tirava, funciona? mas Tirava? Mãe, você quer parar minha live? Já tá bom, né? Senão vai ficar muito longa depois pra eu postar. Então, funciona assim. A gente tem um lactário, né? Então, eu tirava leite, eu fiquei uma semana ali, minha primeira semana, tirando leite, sentindo que era aquele ambiente, morrendo de medo, de desespero. E o Thiago me fortalecendo muito nessa caminhada, porque ele era muito confiante, ele dizia, não, você vai embora, a Giovana vai embora, e ela com um quilinho, sabe? E Você complementava também com fórmula na então, maternidade? logo Como é que o bebezinho nasce prematuro,
ele recebe um saquinho que é um monte de coisa. Recebe alguns ml de leite, pouco, e depois recebe um saquinho que é uma alimentaçãozinha pra ele, que Todas as entra pela vitaminas, veinha. né? É uma coisa assim, é um outro universo, gente. É um mundo à parte. E aí ela recebeu 1 ml de leite e não se deu bem. Não conseguia, a barriguinha dela estufou e o intestino dela não funcionou. E hoje eu entendo que é pela prematuridade, mas ali o que se esperava era que funcionasse, que ela fizesse o primeiro cocô. Como ela não fez isso, ela que não teve que ser entubada no começo, 2 dias depois ela foi entubada. E é mais uma angústia pra você, né? Na UTI, ela não ficou bem com o seu leite, imagine. O que você sente quando você ouve meu filho foi entubado? Nossa, não fale não. Eu não consigo imaginar. O meu corpo saiu e voltou várias vezes de novo. E é isso, é viver um filme, né? Um dia após dia na UTI, né? Todo mundo fala isso. E aí ela acompanhava, o Thiago foi muito firme nisso, ele dizia, não, fica tranquila, isso Agora faz parte do imagine uma processo. coisa, a cabeça do Thiago, vendo vocês duas, e como foi ele pra contar isso tudo pros meninos, que os meninos já estavam na ansiedade de conhecer uma irmã, né? Ele Eles suavizou entenderam, muito, mas né, Acho o que as discurso. crianças não têm, acho que, entendimento da gravidade da situação. Não, mas eles que a mãe não chegou em sentem. casa ainda, devia chegar e não chegou, né? A espera As da crianças mãe, né? sentem muito a minha ausência. Esse É. momento que eu saio, eu acho que elas ainda estão gerenciando um pouco isso. Claro. O momento que eu saio do cenário, né, que eu tô grávida, e aí eu volto sem, né, uma semana depois, eles chegaram aí ao hospital me visitar, Ah, foram? só que teve um agravante nesse comecinho do caminho. Eu sofri uma embolia pulmonar, uma semana depois. Meu Deus, mas lá dentro do hospital. Não tem. Eu tava passava o dia na UTI neonatal, tirava leite pra guardar pra ela, ficava com ela o tempo inteiro ali dentro da UTI, ia pra casa a hora que as crianças chegassem da escola e dormia com elas. Nesse dia eu senti que minhas pernas incharam muito 7 dias depois. E comecei a sentir uma queimação no estômago, muito forte. E aí o Thiago falou, passa já na UTI, passa no pronto-socorro. Eu passei no pronto-socorro, falei, me dá um Milanta, pelo amor de Deus. Eu sempre querendo, né? Amenizar Me as dá um coisas e remedinho achar que eu tá vou ótimo, melhorar. né? Não aprende, não aprendeu. E assim foi, o médico me deu um Milanta, melhorou na hora, suavizou. Eu falei, posso ir embora? Meus 2 filhos estão em casa, minha filhinha tá aí. E ele falou, pode, qualquer coisa você volta. Eu fui pra casa, no que eu cheguei em casa, eu tava com muita dor de estômago, eu achei que era fome. Eu não sabia entender o que era, e aí eu comi, até minha mãe tava em casa, o Thiago, eu comi e não consegui dormir. Porque eu não conseguia mais deitar de dor nas costas, já tinha irradiado pras costas. E começou a dor subir pro peito. Eu levantei e falei, meu Deus, eu tô infartando. Meu Deus. Falei, Deus, eu vou pro hospital, eu não posso morrer, eu tenho 3 filhos. A gente só até esquece, né? Não posso morrer por causa do meu filho. Eu tenho 3, não posso, eu não vou negligenciar isso, eu não vou tentar dormir. Como talvez eu fizesse se eu não tivesse os 3. E assim foi, chamei meu enteado, eu tenho um enteado, o Thiaguinho, de 22 anos, que tava lá dando suporte. Falei, nem chamei o Thiago, que eu falei, coitado, né? Então, na verdade, você tem 4. São 4. 3 e 4. Chamei o Thiaguinho, que é estudante de medicina, falei, Tim, me leva pro hospital. Ele me levou. A hora que eu cheguei, eu tava com muita dor, e aí pedi pro plantonista, me dá um remédio de novo. Aí o plantonista me deu uma bomba de remédio, e eu fiquei lá em observação. Falei, tô bem melhor. Nisso veio o médico de UTI. Todo mundo naquele hospital me conhecia já, a minha história. Porque foi um parto muito delicado. Então tava todo mundo assim, em atenção comigo. Veio o médico da UTI me cumprimentar, como você tá, não sei o quê. Imagine, eu sou amiga do médico da UTI, né? De tanto que eu visitava aquele lugar. E aí ele falou, eu acho que você vai voltar pra UTI. Eu falei, não, comecei a chorar. Eu falei, não faz isso comigo, por favor, não quero mais. Ele falou, vamos ver o que sua médica vai dizer, mas eu acho que você vai voltar. E aí eu fiquei em observação, num quarto, tava comendo, a minha médica foi e me visitou. No que a minha médica entra de novo, né? Essa doutora Camila entra na sala assim, eu tô me contorcendo. Eu falei, nossa, doutora Camila, eu não tô aguentando, a queimação voltou muito forte. O que tá acontecendo, será? E a gente fica conectado com a pressão.
Aí minha pressão começou a subir, 17, 19. Aí eles apertaram um botão no hospital, um alerta. Todo mundo começou a correr. Um monte de gente entrando na sala, me colocando na maca. Vai, joga na maca, coloca na maca. E aí eu saí correndo para aquele hospital de novo. Meu Deus. Fui parar na UTI de novo. E lá eles fazem eles fazem algumas medicações de emergência para evitar que, de fato, eu morra repentinamente por conta da pressão, né? E assim foi até tentar investigar. E aí a minha médica bateu o pé, não, vamos investigar o que é, se foi um infarto ou se foi o que foi. E aí no final das contas eu fiz uma tomografia, eu tava com 2 trombos aqui. Eu só sobrevivi porque eu tava no hospital. Nossa. Porque a embolia pulmonar, ela é rápida, ela é fulminante. Então, assim, mais uma vez que eu tive que ajoelhar e falar, Deus, obrigada. Obrigada. Deus agindo nesse momento, novamente. Imagine o susto. Nossa Senhora. Fala se não é pra eu achar que é um filme e eu tava assistindo, gente. É, amiga. Que história. E nisso aí depois você saiu e ela ficou só pra ganhar peso. Ela ficou 2 meses e meio, 2 uma meses e batalha, gente, uma batalha, porque o intestino precisava funcionar, precisava depois estubar, mas ela é exemplar. E o Thiago sempre dizia isso, eu confio nela, não, ela vai. Guerreira. Ela estubou lindamente, depois passou a respirar sozinha. É o máximo, a gente não tem ideia quem não passou por isso. Mas é o máximo você ver o seu filho respirando. Cada dia uma vitória, sozinho. Né? Um agradecimento, né? Eu fazia um auê naquele hospital. Cada vez que faziam um ultrassom, falavam, ai, tá tudo bem. Ai, ela tá respirando bem. Eu ajoelhava e falava, evolução a gente Deus, comemora, obrigada! né? O povo achava que eu era doida, mas... A gente comemora cada pequena evolução, mas pra gente é uma vitória muito grande, né? E depois que passou isso tudo, eu vi que o Frederico falou, que eu achei o máximo, que a família dele era toda estruturada, já tava tudo certinho. Ia chegar mais uma pessoa nessa casa. Não, E aí, como que você fez gente, pra cabeça dele? Porque ele é a reação figurado. do Frederico, quando eu digo que tô grávida, que eu fiz um vídeo e mostrei, falei, olha, tem uma pessoa aqui, ele fez assim, e aí, a hora que eu desligo o vídeo, ele chorou. Falei, filho, você tá feliz? Você tá chorando de felicidade, né? Ele falou, mãe, a nossa vida já tava toda certinha, estruturada, as crianças maiores, e vai chegar mais alguém. Então, você vê, né, o quanto ele de madrugada. o quanto o Frederico é sensível. Né, a tudo isso, essas questões, ele traz essa sensibilidade, essa bondade no olhar, essa pureza, ele traz muito isso. E a Helena disse que sentiu, né? Quando você deu a notícia, ela já sabia. Sentiu partes do corpo da Giovana. Como que ela sentiu? Então, menino, como é que ela Cabeça dela, né? Aquela ilusão de criança, né? Fez massagem em mim e disse que sentiu o corpo da irmã. muito bonitinho. fofo, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Eles são incríveis, incríveis. E Fabi, como é que você faz, assim? Porque, imagino, apresentar no Domingo Espetacular, tem o Fala Brasil, você tava no Fazenda News, que era de madrugada, não tinha hora para chegar em casa. Como é que você faz para conciliar a carreira com o seu lado materno? Ai, já fiquei cansada, sabe? É uma das coisas Só de mais lembrar, difíceis. Gente, olha, é um desafio todos os dias. E eu comemoro quando dá certo. Pra mim, o dar certo é elas acordarem bem, entrarem no carro na hora, chegarem a tempo na escola sem se atrasar e eu voltar com um pãozinho quente pra Giovana, que adora um pão de manhã. Pra mim, você já fala, uau, minha manhã deu certo. Então, a gente tem que viver, né? Se eu posso emprestar algo que me serve muito, é a gente viver uma batalha por vez. Isso é aprendizado, isso é a maturidade que traz. E tentar não se cobrar tanto, né? Eu me cobro bastante, eu me envolvo muito no trabalho, é meu jeito de ser. Sou muito apaixonada pelo jornalismo, adoro um ao vivo, gosto muito de ouvir, eu sou uma ouvinte muito atenta, então eu gosto muito de entrevistar pessoas, conhecer histórias. Mas eu digo que a base de tudo isso no trabalho, esse meu envolvimento e minha dedicação, quem dá são os filhos. Porque é em casa que a gente se fortalece emocionalmente,
né? Que a gente aprende muito com eles também nessa questão emocional. E para dar conta, de fato, da tarefa braçal, que é ser mãe. Porque é muita coisa para fazer, é muito trabalho e os filhos invisível. têm que entender também, né? Eu acho que a mãe não pode enrolar. Eu nunca enrolei as meninas, eu sempre falei a verdade. Mamãe vai trabalhar e mamãe volta. Você vai ficar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu chego. Você vai fazer a lição de casa, quando chegar a mamãe senta, se tiver alguma dúvida, né? Então eles já vão crescendo, né? Sabendo, conversar, né? desde bebezinho. Exato. Eu conversava com a Giovana na incubadora. Conversava com o Gabriel dentro da barriga. Também. Eu colocava música, muito sempre coloquei música. O tempo também. todo. E eles entendem. Tudo. Eles Você acha que entendem não tudo. entende? Eles nos Entende. reconhecem. Entende. E em casa é muito isso. Eu entendi hoje, eu leio muito sobre educação positiva, eu estudo muito sobre educação, porque muito mais do que a gente ter bebês, do que a gente tem filhos, muito mais do que a gente ter bebês ou filhos, a gente tem seres humanos. Então a gente tem a missão de criar um bom ser humano para esse mundo. Criando sementes, né? Que vão fazer Engrossar o a diferença exército nesse do mundo, bem. Uma dica importante que, como eu tive 3 também, a gente sempre fala, eu sempre falava, né? Eu tenho que ter um horário para cada um, às vezes. Então, às vezes, eu pegava a Vitória e ia pro supermercado só com ela. No outro dia, eu ia pra feira, levava só a Sofia, sabe? É uma ótima estratégia. Porque aí elas têm esse tempo liberdade. individual, né, Exatamente. também, Elas com cada começam um. a contar também, né? Sobre a escola dela, o amiguinho, não sei o quê. Então, eu sempre tive também um tempinho individual para cada uma. Mas você acha que, assim, por exemplo, eles têm uma única mãe ou você é um pouco diferente com cada filho? Como é que é? Olha, Porque se essa desafio, pergunta né? fosse pro Frederico, ele ia dizer que a Helena é mimada, que a Helena tem vantagens, que a Helena, então na visão dele é isso. Mas e eu até fico tentando me instigar em que momento eu tô sendo, né, menos ou mais com algum, porque eu me entrego 100% para todos eles. E eu tento, e eu digo pra eles, eu tento fazer o meu máximo, esse é o melhor que eu posso dar pra vocês. E não é o suficiente, e não é perfeito, e é da vida. Ele tem mais ciúmes da Helena do que da Giovana? Muito Olha. mais. Muito mais, porque foi a Helena que tirou dele o título de filho único. Agora ele já tá verdade. maior, tem mais consciência, né? Mais ou menos. E quando a Giovana nasceu, o Frederico disse assim: Helena, agora você vai ver tudo que eu passei. Meu Deus, que figura! E geralmente Não, menino é apaixonado pela mãe, né? Nossa, muito. Os Como meninos lá são em mais casa, apegados, as meninas né? são pelo pai, né? Ele é muito meu casca de bala também, eu falo isso pra ele. Ele é muito grudado comigo, é meninão. E essa coisa do a gente trabalhar fora e a gente se dedicar ao trabalho, eu confio demais que o tempo todo nós somos exemplos pros nossos filhos. Então eu confio nessa ideia de que quando a gente se entrega de fato pro trabalho e conta pra eles o quanto a gente ama o que a gente faz, a gente estimula o melhor lado deles, que é o lado individual, enquanto dom, enquanto se conectar propósito. com o propósito, né? Total. Então o Frederico tem muito essa ideia. Ele fala: mãe, você gosta muito do que você faz. E quando eu chego meio desanimada, a entrevista tal não deu certo, filha, eu tô meio frustrada com isso. Ele diz: não desiste, é o que você ama. E seu marido é jornalista também, né? É jornalista. Algum deles, assim, falam em se inspirar na carreira também? A Helena bastante, ela gosta muito de câmera, de falar. O Frederico é muito persuasivo, muito da oralidade, então ele dobra qualquer um. Então eu percebo muito essa questão oral nos dois, bastante. Até na Giovana, viu? Filho de peixinho, né? A Giovana fala muito. A Giovana Peixinho olha pra câmera. Então eles têm um pouco essa coisa da comunicação neles, né, o tempo todo. A gente conversa muito, eu mostro muito coisas que eu gosto. O Frederico consome muito documentário. Ele gosta dessa comunicação um pouco mais instantânea, né, que é do jovem, do TikTok. Sim. E Tá ele super me alta, mostra isso, né, que o TikTok não é só
dancinha ou qualquer coisa. Eles têm um horário pra ver isso tudo, você determina, tipo, Eu você tenho, libera também. tela? você libera. Livre? É isso que eu queria Não, saber. livre não. Celular, televisão, como é que é? O meu título em casa é mãe chata. E eu falo, uau, tô no caminho certo. Porque a gente coloca horário, o Thiago coloca um limite de Sim. tela, limite de tempo. A gente supervisiona por onde eles andam na internet, o que eles fazem. Eles não gostam, né? Eles não gostam de ter esses limites. Ainda mais o pré-adolescente, acho que fica mais difícil, né? Nossa. Quando é menorzinho é mais fácil, né? O Frederico disse que eu sou a única mãe da escola inteira que põe limite na internet, nas redes sociais. Eu acho que o Gabriel Eu acho que é a única mãe sábia da escola inteira. Atenção, mamães, hein? Eu sou a única mãe da Isso sim. escola que põe horário pra dormir. Mas eu acho que tem que ter horário pra dormir. Sim, mas tá Eles têm que certíssima. descansar pra acordar bem, né? Pra começar o dia, né? Com Imagina, certeza, gente. bota não pra existe. dormir e ele fica lá no celular. Não, tem que estabelecer limites, porque imagina se você não Imagine. estabelece limites, o que vai ser lá na frente? Exato. E outra, eles pedem, viu? Eu leio muito sobre educação positiva e o quanto a gente tem que mudar as estruturas nas quais nós fomos criados. Sim. Que nós éramos criados pelo medo. É A gente não verdade. precisa aplicar. É difícil pra gente, é desafiador. Sim. É desafiador, Eu fui criada gente. na cintada. Na chinelada. E não é desafiador você querer mudar essa E estrutura hoje é hoje. diferente, né? A gente quer mudar isso, né? E é importante que se mude para que as estruturas familiares comecem essa mudança, para que os homens sejam diferentes no Claro. futuro, né? Homens gentis, prestativos. Como é que a gente vai criar um homem assim se a gente vai educar na... Se Entendeu? começa em casa, não Não precisa faz ficar na sentido. tela 24 horas, né? Você sabe que lá em casa, na hora de almoço, jantar, ninguém leva celular pra Ninguém. mesa, eu não deixo. Tá proibido. E ela já É sabe. importante também. Momento é da, raro. né, da comida, a gente É. tem que, né? Exatamente. Se conectar. Gente, é tão assim. Tudo bem que às vezes você vê no restaurante não tem mais papo, né? Tá adolescente todo mundo no aqui, o celular. pai aqui, a mãe aqui, você não É. vê a conversa mais. É Verdade. isso. Né? Tem que se E policiar assim, muito pra isso. O que eu digo muito sobre esse universo infantil, né? Eu acho que eu posso falar com propriedade em 3 estágios. Eu tenho um adolescente, eu tenho uma menina de 8, eu tenho uma bebê. É muito repertório pra consumir, né? Exato. Pra tentar fazer o certo, porque a gente sempre tá tentando fazer o certo. As mães sempre estão tentando acertar, as pessoas precisam ouvir isso. A gente não quer errar. E a gente dá o nosso E é melhor. humano, né? E é importante que os nossos filhos saibam quando erramos, quando assumimos, para que eles também entendam com mais naturalidade e suavidade essa coisa do erro, né? Então eu falo muito isso para eles, mas quando a gente dá ferramentas fora da tela, experimenta chamar o teu filho para fazer algo num quintal. Exato. Experimenta chamar o teu filho para fazer um desenho, uma arte ou visitar algum lugar em São Paulo. Eu duvido que ele vai ficar preso à tela. Sim. É que às vezes é difícil caber na nossa rotina, mas se a É gente mais pensar fácil a com tela, né? isso... E muitas mães, às vezes, usam a tela como uma rede de apoio. Então, assim, para algumas mães fica complicado também, né? Isso. Só que a conta é alta. É. E ela chega. Exato. As telas, a conta das telas chega. No comportamento, no psique e na comida. Na maneira como seu filho se alimenta. Eu sei porque eu posso dizer para vocês que 12 anos atrás eu achava o máximo um aplicativo que você tinha desenhos para as crianças comerem. Nossa, comia que é uma beleza. Olha como come bem. Ele não está sentindo o alimento. Ele está absorvendo o que ele está vendo. Gente, a conta é alta. Eu concordo com Depois, você, sabia? a alimentação é assunto sério, é olho no olho, é conversa. É difícil, gente. É difícil. Com certeza. E a gente precisa recrutar pessoas para nos ajudarem. E falando em ajuda, eles ajudam com a Giovana ou é só... Diga, não Ajudam. quero minha mãe, é só você. Hoje ajudam. Ajuda? A Giovana foi muito pequena para casa. Ela tinha que ter os cuidados a Ela mais, tinha uns né? cuidados. A nossa preocupação, por conta dos vírus, era muito grande. Vírus respiratórios, em especial. O vírus sensicial respiratório, que é o terror das mães de bebês, viu, Fernanda? Já guarda essa sigla. Qual que é? VSR. É o sensicial. Foge dele!
Porque ele é o terror das mães. É o que dá bronquiolite, né? Sim. Do monte que dá bronquiolite, esse é o que mais pega. Sim. É o que mais sensibiliza o pulmão. Então eu tinha muito medo disso. As crianças muito cuidado traziam com isso ela, da né? escola. Tá uma febre, né? O UTI tá cheia das crianças de bronquiolite. E aí eu tinha muito medo. Então eu e o Thiago, a gente meio gerenciava isso. Mas ela no fim acabou pegando. E ela voltou para casa em outubro. E em dezembro ela teve que voltar para o hospital com uma bronquiolite. Porque o pulmãozinho dela era mais sensível. E quando eu cheguei no hospital... Ela tava com quanto tempo? Deixa eu fazer o cálculo. Outubro? Ah, não, Ela nasceu em julho. Ela era de 5 outubro. meses. Mas a gente corrige o prematuro. Então é como se ela tivesse 2 meses é? corrigido. Não Mas sabia aí comemora disso. aniversário no dia que nasceu. No dia que nasceu. tá. Mas a gente segue corrigindo porque eles são mais leves, eles são menores. Então a gente vai corrigindo para eles não ficarem atrasados. Sim. Então quer dizer, a Giovana tem 1 ano e 2 meses, ela ainda não anda. Ela tá treinando. Mas espera-se, né? Tá dentro da janela, mas espera-se que um bebê a termo, que a gente diz, ande antes disso. Você vai perceber, o Gabriel deve estar quase andando. Tá quase andando. E ele tem 10 meses, os meus também eram assim. Agora, então a gente vai corrigindo até 2 anos, que é quando também espera-se essa equiparação. Tá. E aí, em dezembro, ela foi pro hospital com uma saturação baixíssima. E aí, de novo, um buraco preto abriu na minha frente. Eu entrei e desabei. Porque foi pior do que na época da UTI. Na UTI Foi a gente pior? espera. Na UTI a gente espera. Quando você reinterna seu filho prematuro, você já É não daquele espera que aperto, você vai né? viver isso de novo. Sim. E aí ela foi entubada de novo. Meu Deus. Eu fiquei assim, acho que foi a maior conexão minha, porque ficamos eu e ela ali, né, nesses dias de UTI, de novo. Quantos dias? Ela ficou 13 dias. Meu Deus. Parece que os Muito, dias são hein? infinitos Antes e do não Natal. passam, né? Não passava. Era um sábado Meu inteiro Deus. olhando por uma janela de hospital, e ela entubada, e eu olhando para aquela saturação, assim, foi a maior conexão minha com a força sobrenatural de Deus. Porque é para além disso aqui, desse físico que a gente vive, é sobrenatural. É quando você alcança a fé e você diz, meu Deus, me mostra a tua glória, porque aqui nós, seres humanos, já não conseguimos mais explicação ou algo que nos conforte diante de uma filha entubada. E foi aí na fé, na luta e acreditando em orações, né? A minha mãe recrutando de um lado, eu do outro, eu com muita gente em oração, muita gente. Que a Giovana também, de novo, né? Foi brilhante, fez o caminho certinho e voltou para casa antes do Natal. Ah, passar o Natal, um presente. Mas Um você presente. acha que do que Giovana passou por isso tudo, você super protege ela ou não? Em relação aos outros, a mesma criação? Ou... É que a Giovana me surpreende. Ela me surpreende no aprendizado. Eu fico admirada. A gente ensina uma vez para ela uma palavra, ela repete. Eu ensinei para ela uma vez Mamãe, mandar ela um fala beijo, mamãe ela já? fala mamã, fala papá, ela fala arara. Uau! Ela é muito falante. Se você pede pra ela mostrar o dente, ela mostra o pé, a boca. O Gabriel abre a boquinha, ele já abre, mostra o dentinho. Ele... Ah, sim, você Então, super ela me protege assim, aí não pode surpreende. pegar vento, porque pode ter respirar, sim. é porque não pode não sei o quê, porque aquela preocupação Ingrid, exagerada. você tem que me conhecer enquanto mãe. O meu nome é exagero, o meu sobrenome, sei lá qual é, porque eu sempre fui muito exagerada com os meus filhos, muito. Os meus filhos hoje morrem de calor, porque só andavam de touca, cachecol, polaina, meia. Eu tenho fotos que só dava assim pra ver o olho do Frederico. Então o meu nome já é exagero. Imagine com a Giovana, então. Socorro. Ia botar aquela roupa de neve, assim. Se eu pudesse botar de fato numa bolha, fechar e ficar com ela, eu faria. Mas dá vontade, né? Até 2 anos de idade, vamos fazer isso, vamos minimizar, mas não dá, então. Não, menina, tem que criar anticorpo, tem que andar no chão, só no chão. Mas eu fico um pouco assim também. A gente quer super proteger, mas tem que deixar no chão, né? Às vezes eu nem no chão queria deixar É o seu muito. primeiro É o bebê. primeiro. Não, e assim, eu queria te perguntar
Qual fase você achou a pior? Porque assim, eu achei que a pior fosse recém-nascido. Aí quando passa a fase do recém-nascido, aí você vê que assim, tá começando a andar, é a pior fase. Só que daqui a pouco, a pior fase vai ser pra desmamar. Eu vi ele E o colocando... desfraude, cada fase eu acho que vai piorando as fases. Eu vi o né? Gabriel tentando botar o dedo na tomada e você enlouquecida, não foi? Eu falei, tá danado. Minha casa agora tá interditada, porque assim, eu coloquei assim uns negócios na minha estante, assim, pra tampar todo o home theater, porque assim, tudo que for de luz, aparelhos eletrônicos, ele quer puxar, ele quer pegar tudo, quer mexer em tudo. Então, assim, eu não sei mais o que eu faço, assim. Sabe o que você faz? Comemora, porque o Gabriel é muito saudável, é muito feliz, ó. Vou te Mas dizer. a zona do perigo ali tá cada vez maior. Que fase Mas é você acha isso. que é a pior? Eu sempre falo Ou sobre... quando é adolescente é pior? Ai, menina, é o que minha mãe falou, uma vez mãe é pra vida inteira. É. Cada fase, não existe. Cada fase, né? Não tem como falar, né? Quando adolescente que vai pra balada, minha amiga, você não Ai, dorme. não. Aí não você vai ver sei. o que é. A Olha, eu angústia ainda até não tô chegar em preparada. casa. Eu tá? não tô preparada, porque assim, fico imaginando, se meu filho for igual a mim, adolescente, ferrou. Mas meu pai é Gabriel, gringo, não né? ouça isso. Meu pai é holandês. E aí ele sempre fala que ele criou a gente pro mundo, né? E cada um foi estudar fora depois e morar em lugares diferentes. E minhas filhas, as outras duas, as duas hoje em dia moram na Holanda. Uma foi com 18 e outra com 17. Imagine, o coração Nossa, eu da te mãe. considero muito elevada espiritualmente, tá? Mas você Eu tem acho que que eu mudo aprender. de país junto. Não, eu falei Frederico. Pra lá? Tá bom, vamos. Eu falo, Frederico, você já se prepara, compra uma casa com um quintal grande, porque eu vou construir minha casa no mesmo terreno que você. Não, mentira! Aí ele, mãe, eu falo, sim, filho, eu cuido dos seus filhos, estou lá à disposição de vocês. Mas Não você acha que vai adianta. ter ciúmes da primeira namorada? O quê? Mas Ele sabe cortou que- o cabelo, ele raspou o cabelo, assim, ele foi com o pai dele, raspou o cabelo e deixou aqui em cima, na moda, assim, mas compridinho. Eu passei a mão e eu falei, você não deixa ninguém passar a mão nesse cabelo, hein? Não acredito. Fala assim, eu sou da mamãe. Aí ele me olhou assim. Já pensou quando ele apresentar a Eu primeira acho que eu vou ser namorada? Ela vai dessas. ter um treco, gente. Ah, vai ser Você minha também? best, né? Vai ser minha best, eu vou me aproximar dela, com certeza. Sim, Minha sim. amiga. Amiga, vem cá, fica aqui em casa. Mas, gente, vamos dizer, eu aprendi. Se elas estão felizes, seu coração tá bem. Entendeu? Vocês vão aprender. É difícil, viu? Principalmente quando sai um, logo depois sai o outro, aí você passa no quarto, tem aquele silêncio, o quarto Sensação todo de vazio, montado, né? exato. Mas Uma você ficou mal, você confusão. ficou. Gente, eu fiquei, mas elas se adaptaram muito rápido, então meu coração ficou, Sim, né? sim. Tem mães que não, os filhos vão e não conseguem visitar. E Então vira uma eu síndrome, realmente, né? eu tenho uma sorte que eu vou lá em julho e elas vêm em dezembro, então eu vejo 2 vezes por ano, né? Nossa. E hoje em dia com o aparelho, né? Com a tela, eu acho é que muito isso mais aproxima, fácil, isso aproxima. Eu acho que isso você pode usar de matéria-prima para a resposta que você quer. Sabe o que você faz com essas fases desafiadoras? Aproveite-as intensamente. Exato. Com olho no olho e admirando cada evolução dele. Exato. Em busca da tomada, em busca da escada. Porque quando passar, os quartos vão ficar vazios. Isso. Verdade. É igual a Bia é especial. Então, cada coisa da Bia eu comemoro, gente. Nossa, é uma felicidade que vocês não têm noção. Ela tem 22, né? 25. 25. E ela fez uma cirurgia de coluna, ela ficou 2 meses no hospital, lembra, Fê? E agora ela tá lá na CD, ela vai ficar em pé depois de 15 anos, gente. Eu estou aqui com o coração, que vocês não sabem. Ela nunca tinha ficado em pé. Ela ficou com 5 anos. Uau! Que momento! Juro. Eu encontrei uma físio que ela comprou minha ideia. Eu sou apaixonada num beijo. Nossa, a gente já botou a tala, tá esperando a goteira e Bibi. Imagine a emoção. Não é que eu sei que Bibi, não sei. Ela não sei se ela vai que poder a Bibi? A Bibi andar. nasceu com uma condição já ou foi Já, no parto? ela nasceu com hidrocefalia. Descobri com 6 meses e meio de gravidez. E a mais velha, olha o susto. Nossa. Aí eu fui acompanhada, aí com 36 semanas e meia,
Ela nasceu, mas ela nasceu, ficou também um dia na UTI, mas aí foi embora comigo para casa, minha médica me segurou. Ela colocou a válvula, por causa da hidrocefalia, e hidrocefalia é uma caixinha de surpresa, né? São vários tipos, então você não sabe o futuro, né? E além disso, ela tem a genesia do corpo caloso, tipo assim, é onde sustenta o cérebro, ela não tem essa parte, entendeu? E então você não sabe se ela vai andar, se ela não vai andar, como vai ser. Uau! E ela andava assim no chão, ó. Mas como ela fez a cirurgia, ela estava proibida de ir até no chão, né? Esse ano todo. Agora tá começando a andar no chão de novo e vai ficar em pé. Ai, que alegria! Parabéns. Vou gravar pra mostrar pra vocês. Parabéns. A coração da mãe tá assim, ó. Tá vendo? Emociona, gente. Quando você tem uma filha assim, então, você não pode comparar com outras crianças, entendeu? Você compara ela e ela, a evolução dela. E é difícil você aprender isso. Então, o Bibi não andou e falou, poxa, mas Vitória andou com 10 irmãos, Sofia andou com... E às vezes a gente fica comparando, né? Nossa, o bebezinho tá com tanto tempo, tá fazendo isso. Por exemplo, o Gabriel não bate palminha. Ele não bate ainda palminha. Então eu falo, ai, filho, gente, é que vibra, é difícil né? a criança superar a expectativa da mãe. É muito mais sobre a gente do que sobre a criança. Total. E eu não julgo as comparações porque é do comportamento humano, a gente se colocar em comparação, comparar os nossos filhos, mas a gente tem que colocar um olhar muito atencioso sobre isso, porque os nossos filhos sentem a nossa expectativa. A gente tem que trabalhar a frustração, mas eu acho que tentar suavizar também isso neles. Então, mesmo um bebê a termo, eu acho que a gente não pode nem comparar o que ele fez antes, o que ele andou. Eu digo isso até para eu me ouvir bastante, porque é inevitável, né? A gente compara. Sim. Isso faz parte, mas é um desafio. E eu acho que... Eu ouvi de uma amiga quando meu primeiro filho nasceu, que só melhora. Então eu acho que só melhora. Quando nasce, a gente enfrenta o puerpério e é para muita gente muito desafiador. Mas depois só melhora. Mas só eu tô no puerpério até hoje, né? Você tá? Porque, sério, e assim, eu fiquei, quando eu fiz aniversário em agosto agora, e todo aniversário, troca de ciclo, eu fico emotiva, né? E aí, eu fiquei durante 2 semanas com o sentimento daquele puerpério da primeira semana que eu tive o Gabriel. Que é aquela queda brusca de hormônio. Eu fiquei 2 semanas chorando todos os dias agora. E eu falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Eu tava chorando por tudo. Eu vi alguma coisa, já me emocionava. Ele dava risada pra mim, eu já me emocionava. Tudo, assim, era questão de, sabe? Eu tava muito... Mas isso é real para muitas mulheres. Algumas vivem até anos depois. Sim, né? Fala que às vezes até 2 anos, né? Do puerpério, E para você também foi uma gravidez um tanto quanto delicada, né? Emocionalmente. Emocionalmente, psicologicamente. Então, foi tudo bem isso conturbado, vem. né? Acho que... E passou assim, de um dia pro outro, essa semana que você ficou, ou você tem que fazer alguma coisa? Assim, meditando bastante, me conectando muito com Deus, aí vai, assim, aliviando, né? Porque Deus nos preenche, aí eu fiquei melhor. Você mas, vai assim, se calibrando para continuar. Essas semanas foram bem conturbadas, até hoje. Eu imagino. Mas é assim também, é o primeiro filho. Tudo que ele tá vivendo também é a sua primeira experiência. E outra, eu até me conectei, me identifiquei muito com o que você falou. Eu tô nessa fase ainda, que eu tô me esquecendo como mulher, e eu tô vivendo a vida dele. Eu não tenho mais vida. A minha vida é a vida do Gabriel. Isso é muito real. Eu fico na função dele. E aí, assim, é tudo. Assim, desde quando eu acordo até na hora de dormir, a minha função é tudo nele. Eu tô aqui trabalhando, mas assim, aqui é uma terapia pra mim. Porque é onde eu desconecto um pouco. Eu ligo pra ela, peraí que eu tô dando uma música. Peraí que agora o Gabriel vai dormir. Peraí, ela não tem tempo pra ela, então, nunca, é verdade. Isso aqui é quando você se enxerga enquanto indivíduo. Uhum. Quando o Frederico nasceu, eu escrevi um texto que eu até queria achar e eu não encontrei,
Esse texto dizia: eu não sou mais eu sou só ele. Eu sou ele da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir e quando vamos dormir. Nós somos nossos filhos por um tempo e tudo bem. Aos poucos eles vão ganhando ferramentas e a gente vai entendendo que quando a gente volta a ser nós, que é o que você está fazendo agora, também é uma ferramenta para ele criar independência. Sim. Tudo isso que eu tô dizendo pra vocês é algo que eu me pergunto, por que eu não soube disso antes? Porque a maturidade só me trouxe agora, Sim. na terceira filha. Eu me emocionei de verdade quando eu ouvi você falando isso, porque eu falei, meu Deus, é tudo que eu estou vivendo. Assim, eu não me reconheço mais. Às vezes eu não sei nem mais quem eu sou. É muito real. Muito real, muito. E que ao mesmo tempo é um amor por essa vida, né? Sim, eu não lembro da minha vida sem ele. Falo, como que eu vivi tanto tempo da minha vida sem ele, né? É inexplicável. A gente não consegue explicar esse tipo de amor, de conexão. Fomos escolhidas, é isso, né? E não é só essa fase não, viu? Porque eu também tô nessa fase igual a sua. E Bibi tem 25. Depois que ela fez a cirurgia, eu só vejo Maria Beatriz na frente. Até as outras falam, minha mãe, você tem que cuidar da sua vida. Você não faz mais uma ginástica. Você só... É do trabalho, Bia. Trabalho, Bia. Trabalho, Bia. Você não vive sua vida. Eu sou separada há 5 anos, né? Eu fico brincando, eu tô na conchinha ainda, eu não abri ainda pra vida, sabe? Eu tô na conchinha, tá? Você tá também? Eu tô bem na conchinha. Porque eu botei na minha cabeça uma coisa pra Maria Beatriz, enquanto eu não conseguir, sabe, esse Olha, foco... que lindo. A gente se fecha, anula, né? por ele se Exato. anula. É Eu tô bem em isso celibato até mesmo. hoje. Eu não consegui me abrir a conhecer novas pessoas, porque eu ainda tô vivendo muito essa maternidade intensamente. Então, assim, eu não sinto nem vontade de sair. Até hoje, mais de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, sem dar um beijo na boca. Imagina. Falo, meu Deus, eu tô bebê. E o quão importante é você respeitar esse momento. Porque eu tenho certeza que você vai se orgulhar dele. Sim. E eu tenho certeza que se você não vivesse, se você atropelasse esse momento, você se arrependeria. Porque ele passa num piscar de olhos. Você piscou, passou. Eu pisquei, você tava grávida, agora você já tá aqui toda de rosa, com uma sombra rosa linda, nem uma ruga, nem parece que Mas tem bebê. Viu? Foi bem improviso. Pior E que a gente tá falando muito. E a culpa? Me diga, você trabalha demais, né? E tipo, Dia das Mães, se você não vai poder ir na escola, eles compreendem assim, sei lá, o dia que vai ter uma apresentação na escola e a gente tem 3, dói, né? É uma coisa de louco pra conciliar os horários, né? Muito. E eu trabalho todo sábado, né? Eu tenho uma folga por mês, que é muito bem administrada e curtida por todos, porque, né, imagine. Então, todo sábado de manhã eu faço um jornal ao vivo, que eu adoro, que é das 7h30 ao meio-dia, porque é um jornal noticioso e ao mesmo tempo ele traz um pouco esse frescor do fim de semana, a gente anda pelo Brasil, eu amo me comunicar com o restante do Brasil, conversar com as pessoas, eu me sinto de dentro da casa das pessoas. É muito doido esse sentimento. E as pessoas se sentem comigo em casa, como se eu estivesse no sofá delas. Então eu me realizo muito nessa função do ao vivo. Mas ele tem o ônus, que é me ausentar também das atividades escolares das manhãs de sábado. Enquanto todas as mães estão lá, exceto as plantonistas, eu tô trabalhando. E aí é o momento do pai exercer um pouco esse papel. E eles Por que compreendem? Faço agora eu não sim. acho que eles veem tanto problema nisso. Não sinto. Não sinto, porque eu tô muito presente sempre. Eu levo pra escola todo dia. Eu chego, eles chegam, eu chego todo dia. Eu faço dormir todo dia. Eu faço massagem nos pés dos meus filhos antes de dormir todo dia. Eu também tô precisando. Então eu me faço muito presente quando eu consigo. É importante a gente ter esse tempo de qualidade, né? Então você tá presente, você tá olho no olho, você tá é desafiador diante de um celular, mas a gente tentar todo dia esse exercício de estar presente. Eu não sinto que eles sentem tanto a minha falta nesses eventos de fim de semana. Mas eu sempre tento dar o meu jeitinho.
aniversário deles, eu sempre tento pedir uma folga, sempre, todos os anos. Dia das Mães, eu sempre tento dar um jeitinho de minha folga cair naquele Dia das Mães. Entendi, É muito raro. Eu me lembro de uma vez no ano eu ter administrado uma folga minha pra fazer algo pra mim. Eu acho que vai ser assim. E eu me sinto feliz assim. Isso me completa e tá tudo bem. O trabalhar é terapêutico pra mim, o trabalhar é divertido pra mim. Então, por enquanto, eu tenho um filho com 12, uma com 8 e uma bebê. Então, por enquanto, eu me resguardo a esse repertório familiar, escolar, demandas da família e não consigo sair de casa direito, tudo bem. Você já viajou com os 3? Juntos? Viajei recentemente. E aí, qual foi a experiência? Gente, pra viajar no sábado, eu comecei a fazer a mala na quarta. A Helena, né? A Helena é super responsável. Ela fala assim, ela falou, mãe, vamos começar a mala já? Quarta-feira. Eu falei, boa, filha, porque eu vou trabalhar sábado, a gente já deixa tudo pronto. Então, assim, eu digo que minha cabeça às vezes sai uma fumacinha, até minha mãe fala também. Começa a sair fumaça, eu falo, gente, não tem mais fosfato pra queimar aqui, porque eu já fiz uma agenda de um lado, eu fiz uma tabela do outro e uma programação do outro. Tem que tudo conjugar agora. O universo me ajuda a dar tudo certo. Porque vão abrindo abas assim na minha cabeça e eu mando o WhatsApp pra mim mesmo. Depois que eu descobri que eu consigo mandar o WhatsApp pra mim... Eu também tenho isso. Eu tenho financeiro, tudo que eu pago eu mando pro WhatsApp. Eu tenho uma agenda só pra... Tudo no meu número. Eu mando tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. Eu também. E mais uma dica que tá me libertando. Cada semana eu assumo uma demanda. Então, assim, eu não vou conseguir fazer tudo para os 3 numa semana. Então, essa semana é a demanda escolar do Frederico. Pegou 5 recuperação. Vi o sinal vermelho piscar. Ligo para o diretor e vamos fazer uma reunião com os pais. Aí, eu organizo a reunião com os pais, organizo com o diretor já uma estratégia para ele recuperar as notas e... respiro aliviado naquela semana. Próxima semana vai ser da Giovana, vacina. Vou botar em dia a vacina dela. Na outra, Helena. Vamos ver as atividades da Helena. Quer fazer ginástica onde? Deixa eu ver como vai ser essa logística. E lá no fim do mês, quem sabe, uma semana pra eu ver se eu volto pra academia. E pra você faz o quê? Pra te distrair? Então, me fale. Vou ser sincera, eu tenho ótimos, assim... Eu digo que são amigos, então são os lugares que eu vou e faço meu rosto, meu cabelo, minha unha, minha massagem, lugares que eu frequento há muito tempo, de confiança, e que lá é o meu horário de lazer. Ou me cuidar um pouco. Sei, Mas tá lá no fim da agenda. É essencial, né, a gente ter esse tempo pra nós. Para que a gente também mostre um pouco o poder da autoestima para eles, né? O quanto eles se sentem poderosos, quando eles se veem bonitos, felizes. Exato. Isso é um debate importante também. Você teve, assim, algum momento em que você esteve, assim, um pouco mal com a sua autoestima? Tive vários. Logo depois que a Giovana nasceu, depois que eu passei aquele processo de anestesia, né, de tudo que eu passei, né, os momentos desafiadores, nos quais eu nem me olhava, eu não via se o cabelo, a unha, nada disso. E é compreensível, né, que seja assim. Lógico. Mas depois eu voltei pra casa e comecei a me olhar no espelho. Aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Olha este cabelo. Olhei e falei, gente, carinha mais, né, enrugadinha. Não, vou dar um jeito nisso. E rapidamente dei um jeito e fui pra clínica de estética onde eu vou sempre. Já fui lá, perdi 10 centímetros. Eu vou e faço, sabe? Muito bem. Gente, tá acabando. Você acredita como passou rápido? Não. Eu quase não falo, nós quase não falamos. Agora eu vou fazer... Eu posso fazer só mais uma pergunta? Vamos. Teve Gente, eu tô adorando essa entrevistadora, né? Você já faz isso bastante tempo, mas olha... Teve alguma coisa que você pagou a língua na maternidade? Porque a gente sempre fala, né? Ai, tem alguma coisa que vai ser assim. Aí chega na hora... Muda tudo. Muda tudo. Você teve? Tenho. Tipo, eu falei, vou amamentar até os 6 meses.
Depois dos 6 meses, o Gabriel vai tomar uma fórmula e aí eu vou retomar meus tratamentos, porque eu não posso fazer um botox, eu não posso fazer nem aqueles tratamentos de laser ou peeling, nada, não pode fazer nada. Eu tô há 2 anos envelhecendo. E assim. Minha linda dessa. Não, qualquer tipo de tratamento não pode fazer, nem estética pra gordurinha, não Nada, pode. não por causa do leite Não materno. posso tomar suplemento? Não posso pra malhar, não posso. Nada pode, amamentando. Então eu posso ser sincera? Eu te vi antes E eu da tô gravidez. amamentando até hoje, tá? E você tá muito mais bonita. Muito bem. Isso também não é acho. demagogia. É a áurea mesmo. Você não precisa nem do Botox, É olha. que hoje eu tô numa produção. Tirou a maquiagem, meu amor. Eu vou fazer um vídeo quando eu acordar amanhã. Falar, amiga, essa é a verdade. Aí você me dá sua opinião. Eu não vou mostrar a verdade porque a minha tem muito melasma, então... A doutora Janine é especialista em melasma. Se você quiser, eu posso te indicar. Ah, boa, é. Doutora Janine Araújo. A melasma, Maravilhosa. melasma, os filhos perguntam assim, meus filhos falam, mãe, o que é essas manchinhas? Eu falo, você. Melasma, Não, nós vamos maternidade. resolver isso. Ela é especialista, imagina. É, porque é um terror, né? Mas Eu olha... não tive, graças a Deus, mas assim, hoje, o Gabriel, ele não toma mamadeira, não toma fórmula. Se ele sente cheiro de fórmula, ele quer vomitar. Ele só quer o seu peito. Só quer o TT da mamãe. Errado não tá, né? Então, assim, hoje eu pago a língua, falei que não vou aguentar mais que 1 ano, só que o ano já Chegou, chegando tá chegando. praticamente. E eu vou amamentar mais que 1 ano. Uma dádiva, que demais. Maravilhoso pra ele. Pra mim, estou curtindo, porque eu sei que é só um momento. É. Faz parte do processo. Só que eu não tô mais aguentando esse processo. E tudo bem isso também. Tá É tudo bom bem. também quando a gente diz que a gente não aguenta. Porque a Mas gente tá gosta aguentando. muito de pintar a maternidade. Isso também é um lugar comum, a gente dizer que a maternidade é um lugar lindo, que a gente frequenta, que é tudo lindo. Não, a gente pode não gostar de amamentar. E é importante a gente ter uma ideia, é muito importante, de que tem que estar bom pra ele, tem que estar bom pra você. Exato. Mas ao mesmo É tempo... refletir sobre isso. Sim, sim. E ao mesmo tempo eu sei que não é só dependência dele, é dependência minha também. Porque Sim. é uma conexão que eu tenho com ele. Então, assim, quando eu dei, assim, um copinho que parece uma mamadeirinha pra ele tomar, aquele ato pra mim foi um pouco estranho, Você vai ver o que você vai sentir quando você falar, Parar parei de amamentar. né? Nossa, Exatamente. o mundo vai acabar. Só que Eu eu não- gostaria que partisse dele. Ah, não, você acha, Pra Gabriel? ele tem que Mas ter. engraçado, minhas 3 Pode todas ser. largaram, você sabia? Pode ser. Meu sonho. Pode Que ser. ele acorde e fale, mamãe, estou comendo muito, estou tomando meu... Você vai ver o que você vai sentir. A gente vai chegar nessa página Será? ainda. Mas como é que foi? Você vai se sentir, ai meu Deus, fui rejeitada pelo meu filho. Mas eles mesmo pararam? Não, o Frederico parou de mamar com 2 anos e meio, porque eu não aguentava mais, eu tava pesando 47 quilos. E eu tinha 3 fios na cabeça só de cabelo. Nossa. E eu barriga trago ali. verdades. Eu botei um esparadrapo e disse, filho, tá dodói. Não dá. Ele aceitou? Ele chorou, eu chorei, a gente dormiu e aí ele aceitou, mas ele não mamava na mamadeira, então eu fazia mingauzinho pra Foi ele, no dava copinho. uma estratégia, copinho. Mas nem no copinho ele toma. Não toma? Mas você vai dar faz um mingauzinho, sabe, com aveia. Eu já tentei dar o mingauzinho, né, com aveia e um pouquinho de fórmula e tal. Toma 2 colherzinhas no máximo. Um pouquinho de iogurte daqui a pouco. Iogurte ainda não ofereci. Iogurte é uma boa, É. porque ele precisa desse cálcio, né? Ele precisa É. disso. Agora, respondendo a sua pergunta, eu não me lembro de ter pago a língua. Sabe por quê? Eu sou muito do discurso de vamos fazer o que a criançada quer. Eu sou mole, eu não sou essa pessoa que vai dizer eu nunca. Não. Eu acho que eu vou sempre dizer eu sempre. Eu sou muito Maravilha. mole, muito mole. Eu sou muito, os meus filhos, assim, sabem que deitam e rolam comigo. Então que bom que eles têm o pai pra botar a ordem. Porque Não eu é? sou essa pessoa, desculpa mundo, tem que nascer de novo.
Nossa, que maravilha. Ó, tem algumas palavrinhas para aí, tem que você fala o que vier na sua cabeça. Ai, Pode ser gente, eu não me palavra, preparei. uma frase, alguma coisa. Não tem nada combinado, eu nem me preparei. Não. Mãe, Amor? viagem, Ai, eu quero uma viagem dos sonhos com os meus filhos, com a minha família. Meu sonho. sabe qual é o destino? Já pensou? O Frederico tá doido pra ir pra Disney, tá pleiteando isso. E cada vez que ele fala que quer ir, nasce um filho. Então, você já sabe o motivo do choro dele ali quando a Giovana nasceu. Tá adiando até hoje a viagem. O futuro, Futuro. Coragem, coragem. verdade. Um sonho Viajar com a família inteira. e quero ser lembrada. Uau, quero ser lembrada. Eu acho que o maior legado que a gente pode deixar é a nossa essência. Eu quero ser lembrada por ser eu mesma. Lindo. Por mostrar o quanto a gente pode ser de verdade, a gente pode ser real. E o mundo vai dar certo. Eu confio nas pessoas. Isso mesmo. Eu não confio na ideia de que, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto dos bichos. Eu amo os bichos, mas como é bom amar e acreditar nas pessoas. Também acho. Com seus defeitos, suas qualidades, não é isso? A gente se aceitar. Aceitar, exato. Ai, Linda, obrigada. maravilhosa. Obrigada, Ai, Fabinho. vocês foram ótimas. Amei ser entrevistada. Ai, que bom que Muito você bom. gostou. Essa aqui escolheu a dedo, a primeira convidada, viu? Que honra. Não sabia que hoje era a sua estreia. Que honra. Eu tô Maravilhosa. honrada, né, com a sua presença. Obrigada. Nossa, que mais honra. uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada, Fê. Você foi incrível. Tá sendo incrível enquanto mãe, né? Estreando enquanto mãe, enquanto entrevistadora. Merece várias estrelinhas já. Pode dar um check nessas funções. E o peso dela é um peso a mais, né, Ai, gente? que honra, uma honra, viu? Você também é um prazer te conhecer. Parabéns pela sua história linda. Ah, E que ela obrigada, sirva viu? de inspiração para outras tantas mães de especiais, mãe de 3. Pra quem não segue ainda, se quiser deixar suas redes Boa! sociais. Eu tô Isso. no arroba. Deixa eu arrumar aqui, né? Pra fazer minha propaganda. Eu tô no arroba Fabiana Oliveira. Lá eu compartilho muito sobre jornalismo, informação, maternidade e opinião também. Isso aí. Oh. E vocês seguem a gente nas nossas redes sociais, no Spotify, no YouTube e no Instagram, @PodDasMamis. É isso aí, valeu, Beijo, gente. Adorei. Até a próxima!